Ah, tá aí. É só nós mesmos, né? Para comparecer em. Foi só falar. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Tudo. Gente, Certo. entra mais gente normalmente nas aulas online? Ou é uma turma Ah, grande? entra mais uns dois, às vezes. Hã? Entra mais uns dois, Entra geralmente. mais, entra mais Se uns dois? entra. Tá bom, Quando entra. o importante é a qualidade. Mas os outros 4 que geralmente entram hoje não vão entrar. Então vai ser só isso mesmo. Não tem problema. Assim, vocês geralmente fazem pelo Zoom as aulas ou vocês fazem pelo aquele outro aplicativo do Teams? Mas A é maioria. pelo Zoom. É maioria pelo Zoom? É que ele corta, né, a gente ali. Quando dá assim uma meia hora, primeiro ele dá uma cortada. É por isso que eu coloquei 2 links lá no Ava. Porque aí, quando cair, né, a nossa primeira parte, se cair, né, aí eu encontro vocês lá no segundo link. Por isso que eu postei 2, que aí eu salvo esse daqui, né, para depois eu subo a aula lá no Ava para vocês, tá? Assim, né, gente, a gente vai trabalhar por enquanto nesse modelo de aulas nesse formato, né? Mas a nossa intenção, assim, minha intenção com vocês, né, que a gente faça uma coisa bem planejada, assim, que seja realístico, assim, para a gente ter, né, nesse sentido. Que às vezes também nesse momento não adianta tanto conteúdo, assim, uma coisa. Eu quero que seja assim que a gente possa debater bastante as coisas, né? Que a gente tenha tempo para assimilar o conteúdo. E por enquanto a gente vai fazer o melhor que a gente pode nesse formato, né? Talvez ali a gente consiga fazer, né? Vamos ter esperança de que a gente consiga ainda fazer aulas presenciais, né? Que a gente já tem ali uma expectativa, né, de volta, né? Mas que isso aconteça quando for seguro para todo mundo, né? Então, não me apresentei, né? Eu comecei a falar aqui, perguntar, né? Já vi aqui que o nome de vocês é Marcelo, né? Daniela. Vocês são da região de Orleans? Eu sou de São Martim. São Martim? E o Marcelo é de? Eu sou do Lauro Miller. A Lauro Miller, bem pertinho. A da Daniela é perto também de Orleans, na volta? Ou não? É bem longe. É bem longe, ai, que eu não... Assim, eu não moro no estado, né? Eu moro no Rio Grande do Sul. Aí eu não sou muito familiarizada com todas as cidades aí, né? Mas tô conhecendo, né? Gosto muito da região, gosto muito de dar aula, né? né? Essa é a minha primeira turma no técnico. Então, assim, algum de vocês já trabalham, já tem alguma experiência com suinocultura? Não. Só tem um porco mesmo aqui em casa, mas só para consumo mesmo. Só para consumo, é bom, né? Então, assim, hoje, né, a aula de hoje vai ser uma aula que a gente vai falar muito sobre dados, assim, que eu quero mostrar para vocês como que o Brasil, as principais características, assim, né, da suinocultura e vamos mostrar um pouco na posição do Brasil, como é que a gente está nesse ranking, tá? Aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem falar aqui, me pergunta, pode escrever no chat, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou repartir aqui minha tela com vocês, tá? E isso aqui também eu mando para vocês depois. Lá no Ava. Então, hoje, para a gente começar, né? Eu vou começar
a nossa primeira aula, né, a gente vai falar um pouco assim sobre as principais características gerais da cadeia da carne suína, né? E sua importância. Então, primeiramente a gente olha aqui, né, uma coisa que chama muita atenção é essa evolução assim que a gente vê na carne suína, né? Então a gente tem essa diferença aqui de muito grande entre esses dois animais. Então, esse primeiro animal aqui, né, um animal que bem gordo, com bastante banha, né? E esse outro animal que é um animal que já tem uma tendência de mais ser musculoso, né? E aí, o que que a gente pode ver, né? Que isso aqui, isso aconteceu, né? Devido, assim, uma mudança de evolução, né? De raças que foram sendo feitas, né? Ao longo dos anos, ao longo de décadas, né? Em que a gente conseguiu ter essa diferença aqui, né? Então, a gente tem, assim, que, né? Se a gente for comparar, assim, na década de 80, né? A carcaça do suíno, né? Carcaça ela estava assim em torno de 46 a 48% de carne magra, né? E hoje em dia, né, devido à evolução, já se encontra ali em torno de 58%, né? Então, tem essa diferença aqui, né? E se a gente for pensar no como que nos passos, né, do porquê que essa cadeia evoluiu, né? A suinocultura é muito importante para o estado de vocês, né? Para a região sul como um todo, né? Mas o estado de Santa Catarina é um dos principais, né? E a região, né? Ali na volta da universidade também tem bastante importância, né? De suinocultura. E essa evolução, né? Assim, ela começa assim, né? Na década de 80, né? E que a gente pode observar assim ao longo das décadas, né? Que para que houve aquela mudança com relação a um animal que era mais tipo banha e hoje em dia ele tem uma carne mais magra, né? Isso foi devido a melhoramento genético. Só que genética não é tudo. Não adianta ter a genética se você não tem, por exemplo, um cuidado sanitário, se os animais adoecem. E não adianta também ter genética se a gente não tem uma estrutura de manejo nutricional. Então, na década de 80 foi se estabelecendo assim esses parâmetros, né? Essa foi essencial, né, para que a gente pudesse evoluir ao longo do tempo esse tanto melhoramento genético quanto melhoria em sanidade e melhoria nutricional, né? E a gente começou a ter acesso ao mercado internacional. Então, o Brasil começou a vender, né? E aí começa a entrar dinheiro, começa então na década de 90 a fazer o quê? Ver que a gente tem um potencial para isso. E a gente começa então, né, a fazer o quê? Um aumento dessa produção. Porque tem então já na década de 90, devido a essa tendência ali que a gente ganhou aqui um pouco de aumento de escala, já se começa a se organizar, né, um pouco mais a estrutura da cadeia, já vai começar a ter uma questão de alteração de consumidor, né? E uma coisa muito importante que aconteceu também assim ao longo da história, né, que a partir de 2001, o Brasil ele começou a ter a exportar, né, para um país muito importante, assim, que ele conseguiu ele teve muito acesso a esse tipo entrou muito dinheiro para o Brasil, né, porque a gente teve assim um mercado grande ali para a Rússia, né? Então, isso aí, essa parceria, né, que aconteceu em 2001, fez com que o Brasil, em 2001, ele fosse para o quarto maior exportador mundial. E depois, lá no final da aula, a gente vai ver que, inclusive até hoje, a gente é o quarto, tá? E dados assim, então a gente veio mudando, tá? Por exemplo, o Brasil em 2010, a gente estava abatendo ali 32,5 milhões de suínos, né? Isso aí vem aumentando, isso faz o quê? 10 anos atrás, né? Então, só para a gente ter uma noção, né? Então, assim, características da produção de suínos, né?
No Brasil, a gente tem, assim, um número, né, médio ali que a gente estima-se, né? Porque sempre vai ter, quando a gente pensa em produção, mas sempre tem, existe o que é reconhecido, né? E existe também o que não está oficial, né? Então, de oficial, a gente tem, assim, em torno, né, de mais de 50 mil produtores que atuam na área, assim, da suinocultura, com granjas e essas granjas, elas têm diversos tipos de produção diferente, né? Vou mostrar para vocês aqui um pouco rapidamente, né, sobre os sistemas. A gente vai ter aula só de sistema, mas hoje é só para a gente já ver que existem essas diferenças, né? Então, a gente produz bastante. Nossa principal característica, né? A gente tem muito produtor e a gente tem muita variação do tipo de produção, tá? E então a gente, ao longo, né, já que essa atividade ela começou a ser reconhecida de grande importância econômica, né? As pessoas começam a se interessar, começa a ter a cultura de criar mais, né, de aumentar. E à medida que a gente vai tendo interesse, vai começando, as coisas vão se estruturando, né? Então, tem muita coisa assim que começa a ser, a gente sempre começa assim do simples, né? E a gente vai para o mais organizado. Então, isso aqui aconteceu muito claro aqui de suinocultura no Brasil, né? Essa estrutura de organização. Então, assim, hoje em dia, né, suinocultura no Brasil é uma cadeia, né, extremamente assim, estruturada, em pleno crescimento, tá? E esse crescimento, né, a gente pode observar, né, que ele vem de diferentes sistemas de produção. Então, assim, vamos ter sistemas de produção que vão ser, não sei se vocês já viram esse termo aqui em outras disciplinas, né, mas o sistema de produção, né, assim, de animais, a gente tem muito essa classificação aqui, ó, extensiva ou intensiva. Vocês já tiveram alguma cadeira de produção de animais, de bovinocultura de corte, ou leite, ou de avicultura? Estamos tendo bovinocultura agora. Estão tendo bovinocultura, né? Então, esse termo aqui também vocês vão ver, né, nas outras culturas, que é esse termo assim, que a gente classifica o sistema de produção, né? Que é onde os animais vão ser criados, onde que a gente vai gerar esse produto, né? Pode ser extensivo ou intensivo. E a principal diferença é que quando a gente pensa, né, extensivo, são animais que estão mais assim nessa característica assim do ar livre, animais que estão soltos em piquetes. Digamos assim, é uma estrutura menos complexa. E quando a gente começa a colocar animais já manejar os animais de uma forma mais, né, que a gente coloca ali baias, prende os animais, a gente já começa a ter, né, uma diferenças de produção. Então a gente tem um outro tipo que é, por exemplo, a tradicional. Na criação tradicional, a gente tem um misto, né, que a gente utiliza tanto o piquete, né, mas também faz ali um manejo diferencial para algumas categorias, tá? E os animais que estão confinados, né, que isso aí caracteriza realmente o intensivo, né? A gente vê que existe assim uma estrutura de prédios, né, em que os animais são todos separados pela questão de idade, pela questão da sua ordem ali na produção. E aí eu vou mostrar isso mais para vocês. Então, aqui um exemplo, né, por exemplo, de uma unidade de produção de suínos. E o que tem aqui que a gente pode ver nesse monte de prédio? Então, nessa estrutura aqui, que a gente está pensando aqui numa estrutura de um sistema intensivo, né, um sistema de confinado. Então, a gente tem todos os animais em prédios, aqui você não vê animais, áreas para animal solto, né? Estão todos em prédios e estão divididos por categorias. Então, a gente vai ter maternidade, a gente vai ter creche, né? A gente vai falar dessas categorias posteriormente.
Mas essa que é a principal característica quando a gente pensa em intensivo, né? É quando a gente já tem essa estrutura de organização que é mais detalhada, tá? Então, pensando, né, naquele manejo nessa última foto que eu mostrei para vocês, né, que a gente viu que no sistema assim intensivo, né, a ideia é dividir os animais ali por fase, né? Então, de uma forma simples, na suinocultura, se a gente pensa, né, em dividir os animais assim, pensando nessa ordem de prédios, né, a gente pode pensar aqui em categorias, né? Então existe a fase, né, que é a de produção de leitões, que essa fase ela envolve desde a reprodução ali da matriz, né, e o produto final até a hora que o leitão nasce, né? E os animais saem dali nessa produção de leitões, o objetivo é desmamar, né, os animais. Então seria essa categoria. Tem a produção de reprodutores, né, onde a gente vai pensar, né, quem que vai ser futuramente quem pode repor ali o plantel, tanto de macho quanto de fêmea. Tem também uma que a gente pensa na terminação dos animais, que é a terminação, né? Os animais a gente vai querer fazer o quê? Um acabamento, né? Os animais vão ganhar peso de forma que eles atinjam um score, né, de corpo, de ganho de peso e também de acabamento de gordura, né, para poder ser abatido. Então, a terminação, ela é essa fase mais final, né, a fase final que a gente vai... Os animais, o objetivo dessa fase é ganhar peso, né, para depois ser abatido. E a gente existe aqui, a gente pode ter um misto, tá, por exemplo, de produção, né. Pode ter granja que vai trabalhar só com a produção de leitão. Então, depois que ele desmama, ele vende, né? Ou então ele pode também recriar depois aqueles animais e vender mais velho, né? Ou também pode ter uma fazenda que trabalha com ciclo completo. Então, ela vai abordar, né, todas essas fases de produção e já sair com um animal ali terminado, que chama o que é o suíno terminado? É um animal que já atingiu o peso ali para abate, né? E aí ele vai para ser abatido, né? Então, né, a forma como esses animais são criados, né, existem modelos de produção que vai desde simples, né, por exemplo, se a gente pensa num modo de produção, um modelo de produção independente, né, são produtores, que geralmente eles não têm um vínculo formal ali, um vínculo de contrato com alguma agroindústria, e eles trabalham por si. Então, geralmente eles trabalham com ciclo completo ou fazem a produção de leitões, né? E essa categoria quem trabalha de forma independente, uma granja que trabalha de forma independente, tem tanto uma vantagem quanto uma desvantagem, vamos dizer assim, porque ao mesmo tempo que essa falta aqui de vínculo de contrato, né, com o frigorífico, isso significa que ele pode ter uma certa dificuldade, por exemplo, para escoar o produto, ou então um difícil acesso assim para adquirir alguma coisa de insumo que pode sair mais barato quando se tem uma questão de vínculo para poder produzir, né? Por exemplo, quem tem vínculo contratar alguma coisa pode ter alguma coisa ali de facilidade para negociar a alimentação, né? Que a alimentação tem sempre um custo muito grande para você produzir os animais, né? Mas também, então tem essa desvantagem, né? Porque ele tem que fazer por si, então ele que vai escoar o produto, né? E uma vantagem que pode ter, né, é que num período assim de mercado aquecido, né, eles acabam ganhando mais porque tudo que vai vender vai só para eles, né? Então não teria essa vantagem e desvantagem assim desse modelo independente. Então, no modelo independente,
a pessoa tem que fazer, tem que andar com as próprias pernas aqui, pensar em tudo, né? Desde tudo que precisa para produzir, se precisa, se faz uso de algum tipo de medicamento, vacina, tem que pensar em toda essa coisa, numa alimentação, né? Qual que é a alimentação que vai fornecer e, ele vai também ter que escoar o produto dele, então ele tem que entrar em contato com o frigorífico, né? Ou então o mercado de porta, que eu acredito que os suinocultores assim, independentes têm uma categoria muito grande aqui, né? Que eu acho que até uma forma até de ser mais, ganhar mais, né? Essa venda, assim, ela oficialmente, né? Pela aquela legislação, é uma, se a gente não pode vender, né? A carne, assim, o abate que não tem a inspeção, não posso sair vendendo a carne, digamos assim, a gente não pode sair vendendo a carne. Porém, quem vem em casa comprar, isso não é proibido. Então, esse mercado aqui de porta, né, acaba sendo uma coisa, uma parte muito, uma renda muito viável para quem trabalha dessa forma independente, né? Que aí você já tem, geralmente, os compradores certos, né? Já mata os animais, já abate os animais, já pensando, né, para quem vai vender. Geralmente é assim, por encomenda, né? Já tem um outro tipo de sistema, né, que é um sistema integrado. Geralmente quando pessoas que trabalham com essa parte integrada, já tem uma questão de... Até me perdi aqui, que o telefone tocou. Vou voltar aqui. Quando a gente pensa num sistema integrado, né, a gente tem uma empresa que está junto ali com o suinocultor, né? Então, ele acaba tendo uma parceria na questão de fornecer serviços, né? Então, existe esse amparo, assim. Então, a pessoa, digamos assim, não está sozinha. Então, muita coisa de serviço, de atividade de extensão, né? E do que precisar, né? Você teria um amparo, assim, da empresa, né? Então, tem esse serviço, teria essa vantagem, né? Tem sempre um agente coordenador ali da empresa que vai estar envolvido dentro da fazenda ali na hora de produzir, né? Eles têm aqui uma questão mais complexa, né, do que a gente for pensar no produtor independente. Então, esse geralmente, quando o integrado, né, diferente lá do independente, o modelo de produção do quem está produzindo aqui o suinocultor que está nesse modelo integrado, né, tanto a parte de tudo que ele precisa ali de fornecimento, né, isso ali sempre tem agentes da empresa que fornecem, né, que estão junto, né, nesse elo. E a parte também tanto quando pensa em todas as fases, geralmente nesse tipo de sistema se trabalha com todas as fases, já entrega depois, desde o nascimento até a hora que ele vai ser terminado, né? E aí a empresa já fica assim a par de tudo isso, né? E o produtor ele não precisa se preocupar, né, para quando ele vai escoar o produto, porque já está integrado aqui com a empresa, né? Então ele vai trabalhar, é uma coisa meio conjunta, tá? Mas por outro lado, apesar de ser conjunta, né? Muito dos custos, quem arca vai ser o suinocultor, né? Custos de alimentação, alguma coisa, pode ser que ele consiga algumas vantagens por conta de ser integrado com a empresa, mas muitos dos custos saem do bolso aqui do suinocultor. Então, tem hoje em dia esse é um modelo que está mais, né, digamos, tem grande importância, né, esse tipo de modelo de produção, né, e ele tem, assim, ele coordena, né, os principais insumos necessários para a produção. A parte, quando a gente pensa na agroindústria, em geral, ela tá toda incorporada, né? Tudo que precisa,
até o produto final, como é que vai ser vendido. Existe esse outro modelo, que é o modelo cooperado também, que esse modelo, né, ele é tipo um misto, tá, gente? Então, existe, assim, uma iniciativa, né, como se fosse, são as cooperativas, né? Então, a gente tem, assim, diversas pessoas que se unem, né, para formar ali uma associação, e elas conjuntamente vão partilhar desses resultados, então dos lucros, né? Vai ser tudo. Aqui tem vamos dizer, quando consegue formar, né, assim, cooperativas por região, tem uma vantagem que o suinocultor ele vai ter uma liberdade maior, né, de selecionar fornecedores, assim. Então ele aqui dá uma chance de lucro um pouco independente também, comparado se for pensar no outro lado do integrado, tá? Então, independente se quem vai receber, quem vai escoar o produto, né, se vai ser no modelo cooperado, ou integrado, ou independente, né, a gente tem uma indústria que vai receber esse alimento, né, e vai abater, vai processar, né, aquela carcaça e vai fazer ali, né, o uso ali de que a gente vai, nessa parte industrial, a gente pensa em toda a questão desde a carcaça ali, quando se abate, né, dos cortes que vão ser feitos, dos tipos de embalagem. Então, tem aqui uma série de coisas, né, de cuidados, né, específicos dessa parte, né, que é a parte que vai fazer o processamento, né, do animal. Então, daqui vai sair os produtos que vão ser vendidos, né. Para vocês terem uma noção, gente, assim, da importância que a suinocultura está tendo, assim, no Brasil, né, ele tem sempre, assim, está sempre crescendo bastante, né. Ano passado, a gente teve ali um recorde, né, de exportação de 750 mil toneladas que foram enviadas para o exterior, né. E a gente teve um aumento de 16% em relação a 2018. E agora, em 2020, a tendência é continuar aumentando, apesar desse contexto de crise e tudo mais, os dados que saíram mais atuais estão apontando isso também, que o Brasil continua crescendo, né? Então, esse produto, né? Então, a gente viu ali os tipos de produção, né? Como foram feitos, dependendo, os tipos de sistema, o modelo de produção, né? Até que esse produto ele chega, ele é processado e depois ele tem que ser distribuído. Depois que ele sai da agroindústria, né? A gente começa a pensar ali na distribuição. Então, existem os canais, né, que vão distribuir. Então, vai ser varejo, vai ser atacado, vai para outras indústrias para processar. Vamos dizer, da parte da agroindústria, né, depois que se processa a carne ali, né, aquele produto que saiu dali, geralmente ele é um produto in natura, né. E aí depois, esse produto pode ir para um outro setor, né, e se processar e fazer os embutidos ou coisas do tipo, né. Então, vou mostrar aqui mais para vocês. Então, a gente tem esses dois canais mais importantes de distribuição dos produtos, né? Tanto o varejista, né? Então, no varejista a gente tem aqui, né, que o consumidor final, né, ele tem, vamos dizer assim, existe o contato direto do consumidor final com as empresas varejistas. Então, pode ser empresa varejista de grande, médio, pequeno porte, né? Aqui isso vem crescendo muito, até tem aqui, eu moro bem próximo de Porto Alegre, moro em Canoas e tem umas casas aqui, né, hoje em dia que é uma casa que chama-se a casa que faz tudo, o açougue, e você vai lá e escolhe o corte. Então, isso aqui, que são, digamos assim, são casas especializadas, né, naquele produto, isso está crescendo. Então, isso
tem esse foco, né? Pode ter esse foco, assim como o produto ele pode se escoar, né? Através dos atacados. Então, nos atacados, né? Tem tanto produtos, tem muito produto ali de... Opa, que aqui a gente vai... Em 10 minutos essa parte aqui vai encerrar, tá, gente? Aí, quando cair aqui a chamada, aí vocês vão lá pro link 2. Quando eu estiver no último minuto, eu falo aqui para vocês. Então, os atacadistas, né? A vantagem do atacado é que ele faz... O atacado ele faz um intermédio, né? Entre frigorífico e os pequenos e médios varejistas, né? Então, isso ele vai para vários locais, assim. Tem essa vantagem de escoar muito o produto, né? E às vezes em grandes quantidades, né? Então, quem é que vai no atacado, quando vai no atacado, compra, né? A vantagem de se comprar no atacado é sempre comprar em grande quantidade, né? Então, isso acaba sendo bom tanto para quem está vendendo, né? Quanto para quem está comprando. Deixa eu ver aqui. Uma coisa assim, né? Vou mostrar para vocês aqui uma tabela, né? Falando que a gente pode perceber que houve uma mudança, tá? Com relação ao tipo de produção, tá? Que a gente tem, assim, de carne suína, né? Essa mudança, ela aconteceu, assim, de 2011 para 2016, a gente vê aqui alguns dados que demonstram isso, né? De que forma, como eu já falei antes, né? A gente conversou antes, né? Aqui nessa primeira parte, gente, é número de cabeças de animais, né? E aqui embaixo é toneladas de carne, né? Então, a gente compara um tipo industrial, de produção industrial, com um tipo de subsistência. E o que a gente vem vendo de tendência, né, nesses últimos anos, é que tanto, né, na parte de cabeça, né, tonelada, a gente tem aqui um aumento, tá, de produção de carne e na parte industrial, mas na subsistência a gente tem um declínio, né, que ele já vem declinando aqui, uma tendência, né? Esse aqui até 2016, mas teve essa diferença aqui. Se a gente pensar, né, gente, olhar o Brasil, né, que ele tem essa diferença muito grande o Brasil é muito grande. Então, a diferença do clima, a diferença do que se planta, a diferença da cultura, as influências de origem, isso aqui é muito misto, né? O Brasil é muito... Quantos países, se a gente for comparar o tamanho de outros países, né? Quantos países a gente poderia ter aqui dentro do Brasil, né? Se a gente for pensar. Então, existe algumas... A gente vê de longe, assim, né? Dados, né? Que na região sul, ela é a parte mais que supera na parte de número de animais que a gente tem. Então, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a gente tem esse número aqui de cabeças, né? Esse aqui dado também, acredito que esse número de cabeças está maior, né? Porque esse do último IBGE aqui estava apontando aí 19,8 milhões, né? Mas esses dados são aqui de 2016. Então, assim, aqui é muito visível, né? Que existe uma certa tendência aqui na região sul, né, que a suinocultura ela tem uma maior importância, né? Eu estava olhando, né, da origem ali de como que começou a suinocultura no Brasil, e aqui no sul é um dos locais que começou primeiro. Tem datas ali de 1940 que já, né, já estavam começando a se estruturar. Então, aqui é mais antigo, né, a questão da produção. Então, a coisa aqui já é muito bem estruturada, a cadeia já está muito bem organizada, assim. Eu acho que isso favorece muito a gente ter esse grande número de animais aqui, né? Então, assim, região sul, né, ela é líder de produção nacional. Existem coisas importantes, assim, né, que tem bastante investimento das grandes indústrias frigoríficas também na região sul.
teve uma fusão, né, entre duas empresas, que antigamente era Sadia e Perdigão, e em 2009 deu origem à BRF, né, então, tipo, fortaleceu muito isso, né. Na região sudeste, ali, a gente tem dois estados que têm muita importância de ter bastante animais, que é o Minas Gerais e São Paulo. Centro-oeste já não tem, já tem um pouco, mas não tanta importância, né, quanto os outros. A gente já tem ali também uma expansão, né, mas não é tão forte como nas outras regiões. No Nordeste, né, em 2006, tinha um dado ali que mostrava que ele era o segundo maior rebanho do país, né, mas houve uma certa queda aí, né, que representou 19%, caiu. Região Norte teve assim, tem essa representatividade de que caiu de 6% para 3% de 2006 a 2015, tá? E aqui tem uma dificuldade até, como eu posso dizer? Vamos dizer que eu acho que aqui tem uma questão muito cultural também envolvida, né? Não sei se vocês já repararam, meu sotaque é um pouco diferente, né? Eu moro aqui no Rio Grande do Sul, mas eu não sou gaúcha, tá? Eu sou paraense. Então, lá no Pará, né, eu sou nortista, a gente tem um hábito muito forte de consumo de peixe. Se vocês forem pegar, tem umas tabelas assim que mostram quantos quilos tem uns estudos, né? Quantos quilos de peixe se consomem por estado, né? A gente ganha de longe, assim, né? A região norte ganha muito. E aí acredito que é uma coisa, a cultura do suíno, lá ela não tem tanta importância assim devido a questões culturais, sabe? Para vocês terem uma noção aqui, né, de como que, se a gente vê essa tabela aqui, né, é legal olhar essas coisas assim, que dá assim pra gente ter uma noção quantos animais foram abatidos, né, tanto de suíno, quanto de bovino, de frango, né, e a gente tem aqui que ano passado, isso aqui é do primeiro trimestre do ano passado, o único que cresceu assim muito assustadoramente, né, foi o abate de suínos. Então a gente saiu ali, a gente teve um crescimento de 5,2, tá? Então essa expansão tem aumentado, né, tanto do consumo no Brasil, né, quanto que a gente está exportando. Então a gente tem abatido mais animais. Aqui uma distribuição, né, se a gente for pensar assim no Brasil, o tipo de modelo de produção, né? O que tem mais? Qual o modelo que tem mais no sul? Né? Na região sul, a gente tem aqui uma grande importância do sistema integrado, né? Que é aquele sistema que a empresa privada ela tá junto ali com o suinocultor, né? E a gente tem, em segundo lugar, grande parte de cooperativas, né? Que também trabalham ali aquecendo a cadeia do suinocultor, né? No Sudeste, a gente tem bastante independente, né? Vê que no Nordeste e no Norte, a questão lá de o que faz o modelo de produção ser integrado ou cooperado, né? É quanto mais intensificado vai ficando, quanto mais complexo, né, vai ficando a questão de manejo, isso vai se estruturando melhor, né? E como a gente pode ver assim, tanto no Norte quanto no Nordeste, né? A gente tem um predomínio do modelo de produção independente. Então, é aquele que o suinocultor, ele sozinho no mundo, não tá junto com empresa privada, não está aliada a nenhuma cooperativa, né? Isso reflete muito daquele estilo de produção, que é um estilo de produção mais que é criado ao ar livre, né? Que é mais extensivo para o tradicional, que teria ter mais essas características, tá? Gente, essa apresentação aqui, nessa reunião, está terminando, tá? Então, a gente tem um minutinho aqui
eu vou finalizar aqui, tá? E aí eu aguardo vocês lá no link 2, pra gente continuar aqui. Eu vou salvar aqui o vídeo.